Queridos, nos próximos 30 minutos eu quero trazer para você uma mensagem, injeção na veia, vamos colocar assim. O pastor Silas não me deu tempo, mas acredito que seja 30 minutos, pastor. 40 minutos, ok? Eu sei que a DVEC está acostumada com vigília, mas eu sei que amanhã também é dia de você ter, né, os seus afazeres. Mas não é por muito falar, mas sim daquilo que Deus quer derramar, ok? Eu quero então trazer para você algo que Deus colocou no meu coração. Eu estava com uma briga com Deus, e sempre é assim: eu faço meu dever de casa, eu não estudo Bíblia para pregar, eu não estudo Bíblia para poder tirar chaves para a minha vida, eu estudo Bíblia por causa de um relacionamento com Deus. Na verdade, um versículo ele fica martelando na minha mente a ponto de ruminar. Eu chamo isso de meditação. Não é? Então, ao mesmo tempo, eu tenho uma briga com Deus constante, porque não só aqui, pastor Silas, mas na AD Alfa também, quando eu subo ao altar e falo: Senhor, qual mensagem eu tenho que trazer? Porque tem coisas que Deus vai falar com o pastor, tem coisas que Deus vai falar com você, e tem coisas que Deus quer que você fale para a noiva dele. É uma responsabilidade, porque o pastor vai dar a direção de uma vida eterna. O pastor não pode debruçar no púlpito e falar aquilo que ele acha, ele não pode colocar no público aquilo que é devaneio, ele não pode colocar no púlpito também os seus desafetos. Enfim, eu tenho que trazer algo para o seu coração para que não se torne mais uma mensagem enfadonha, para aquilo que você, de repente, esteja não querendo, mas para aquilo que você está precisando, porque a palavra de Deus não é comida, mas sim alimento. Então, hoje eu falei: Senhor, eu estava até ontem brigando: Senhor, qual a mensagem? O que eu tenho que falar para o teu povo? É a tua igreja. E que eu preciso que o Senhor me dê uma direção em relação a isso. E ontem eu estava conversando com o Senhor, e à noite, essa madrugada, me veio à mente o culto de segunda-feira. Eu sou pastoreado por alguém, para quem não sabe, o meu pastor é o bispo Samuel. E eu estava na segunda-feira no culto de ensino. E eu participo, porque o pastor Silas diz sempre isso: quem não senta para ouvir não está apto para poder pregar. E eu tenho pastor sobre a minha vida. Não sou folha sem árvore, tenho fidelidade àquilo que Deus colocou no meu coração. Então, na segunda-feira ele trouxe uma palavra muito forte do Salmo 91, que eu creio que vai ser algo para a sua vida, que é o versículo 11. Ele leu: porque a seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eu posso ouvir um amém? E aquilo ficou ruminando no meu coração, e depois o meu pastor pegou uma outra vertente, e eu gostaria de estar lendo com você hoje, falando um pouquinho com você sobre esse salmo. O Salmo 91 é um salmo que nós usamos para muitas coisas. Para algumas pessoas é amuleto gospel, outras pessoas as páginas estão amarelas, porque elas estão abertas exatamente nesse salmo. Pessoas, você vai ver entre os 3 trechos mais falados ou mais usados no Uber, o táxi, Kombi, caminhão, em tudo quanto é lugar, você vai ver pelo menos esses 3 trechos da Bíblia, que são os mais conhecidos: João 3,16, Salmo 23 e o Salmo 21. Só que nós nos esquecemos que o Salmo 91 não é um amuleto para poder expulsar demônio, porque o demônio usou, na verdade, Satanás usou o Salmo 91 para tentar confrontar com Jesus a própria palavra encarnada. E eu me lembro, irmãos, que quando o negócio dava ruim para mim, porque eu fui criado num contexto evangélico, eu já fui dirigente de oração, de consagração. Aos 14 anos, eu já era meio que apaixonado pela Cassiane. Aí eu fui dando assim no Somebody Love, falei: Senhor, que o casamento seja um casamento bom, mas também me dê uma esposa de oração, me dê uma mulher que ora. Mas eu sempre fui desse contexto, e o Salmo 91 era para mim algo tremendo, era minha arma infalível. E eu sei o Salmo 91 de cor, porque quando o negócio dava ruim, eu li o Salmo 91. Até que um dia eu fui confrontado com Deus sobre isso, e eu estava usando o Salmo 91 para amuleto da minha vida. Eu quero trazer nesse contexto de violência, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil e do mundo. Aliás, que lugar que deveria ser seguro? Jerusalém, mas você orar pela paz em Jerusalém, então não tem lugar seguro para você estar, a não ser sob as asas do Todo-Poderoso. Então, eu gostaria de mostrar para você algumas coisas sobre o Salmo 91, para que você não leve o Salmo 91 como um medo, porque senão você pode dizer ou pensar que não está surtindo efeito, porque a igreja é fraca, porque você não está orando direito, porque Deus não está te ouvindo. Mas a Bíblia, como o pastor Silas acabou de falar, ela não tem chaves. E ela vai entrar exatamente naquilo que você entende, naquilo que você conhece, no seu relacionamento com Deus. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. No Salmo 91, nós vamos extrair alguns conselhos do Salmo 91. Eu vou
pedir para que você leia comigo. Eu não sei, pastor, se tem como, tem como ler aqui. Então, nós vamos ler, vou pedir para que coloque, para que você possa ler, não com variação de traduções, mas para que a gente possa ler em uníssono. Se tiver como colocar o Salmo 91, a gente vai indo desde o começo, ok? E nós vamos tirar algumas lições hoje desse Salmo. Se não tiver, a gente lê com a própria Bíblia, ok? Tua Bíblia está aberta? Ok, está aqui. Ó. Então, vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Deixa eu só dar um conselho para vocês, um conselho como pastor. Eu tenho pedido à igreja AD Alfa para que não largue de mão a Bíblia física. Por quê, irmãos? Deixa eu falar algo para você. Nesse avião agora, dos últimos dias, eu não sei se você está acompanhando, saiu um avião dos Estados Unidos e é um avião que, quando ele decola, tem alguma coisa ruim que está para acontecer. Esse avião fica um bom tempo no ar, sem ser reabastecido, e ele pode ser reabastecido no ar. E algo me chamou a atenção, porque nesse avião existem os equipamentos digitais, mas também, de forma similar, existem os equipamentos analógicos. Por quê? Quem domina o digital pode dominar tudo e ele pode ser dominado por uma pessoa ou por uma nação. Alguém pode estar com um botão manipulando algumas coisas. Isso não é teoria da conspiração, não, só para que você entenda. Alguém pode modificar o seu aplicativo, e eu tenho ensinado isso à igreja. Você tem os seus aplicativos, ótimo, é bom você ter. Ok? Eu tenho várias versões aqui no meu celular. Mas um dia alguém pode tirar um versículo e você não perceber, porque está no aplicativo. Outro dia, e principalmente para quem não lê a Bíblia assiduamente, não vai sentir nada e vai inserir algumas coisas. E a gente tem aquele demôniozinho, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas aqui, ó, eu sei que não é o físico que você tem que guardar, porque escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é escondê-la no coração. Mas faça um voto com Deus de só tomar café depois de você alimentar o seu espírito com a palavra. Bíblia, você tem sua Bíblia? Se você puder, pegue ela e fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ela é tão poderosa que esses dias eu perdi um amigo que caminhava comigo, o pastor Jorginho, caminhava comigo já há mais de 25 anos, e ele teve um problema de saúde, e ele esqueceu tudo, ele só não esquecia de comer e de orar, irmão. Que crente gosta de duas coisas, orar e comer, não tem jeito. Por isso que as bodas do Cordeiro é comida, e tudo começou com comida, e a Bíblia mais parece um manual, né, de comida, de culinária do que outra coisa, comendo, porque mesa é uma coisa eterna. Mas enfim, eu falei: Jorginho, rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu esqueci, fui para tal lugar, esqueci. E nós fomos para a oração, escute isso, nós fomos para a oração. Eu falei: Jorginho, você não vai ler nada, você não vai falar nada, porque você anda esquecido. Eu falei: não, mas eu quero falar, eu quero dar um testemunho. Só que o testemunho dele incluía vários versículos bíblicos. E ele foi falando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei: Jorginho, você mentiu para mim, Jorginho? Falou: por quê? Varão. Falei: por que você falou para mim que você estava esquecido das coisas? Aí ele começou a rir. Falei: sim, eu estou esquecido, sim. Aí eu falei: como é que você não esqueceu o versículo? Aí ele falou assim: porque o meu esquecimento está na mente, mas a palavra está no meu coração. Se é para aplaudir, aplauda direito ao nome do Senhor Jesus. Então, já que está aqui, vamos ler a partir desse versículo 1, vamos lá. No 3, bem bonito. 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos
olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? É um salmo de proteção, mas eu quero hoje extrair para você o que esse salmo tem, além da proteção, que é a comunhão e a permanência. Antes de só trazer a minha interpretação desse texto, eu gostaria que você, juntamente com você, eu gostaria de orar pela sua vida, mas uma oração específica pela vida do pastor Silas Malafaia. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, estou diante da tua noiva, e agora será ministrada a tua palavra. Nós já ouvimos, Senhor, palavras que alimentaram nosso coração através da vida do teu filho, Silas Filho, através dos louvores, da vida da pastora Cassiane, cada um que está aqui essa noite. Agora, Senhor, toma a vida do teu filho, pastor Silas Malafaia, em tuas mãos. O Senhor sabe que ele tem sido uma voz para essa nação. O Senhor sabe também, Senhor, que o inimigo se levanta, mas todas as vezes ele se levanta para cair. Quando o carcereiro não vai na igreja, o Senhor então envia Paulo até carcereiro, porque o Senhor tem misericórdia do carcereiro, e a única forma do carcereiro conhecer Jesus é levando Paulo até o cárcere. Então, Senhor, algumas pessoas precisam experimentar aquilo que o teu filho carrega. Todo mal que possa vir sobre a vida do teu filho, bala perdida, palavra maldita, tudo que foi feito em Mata Virgem, tudo que foi feito, Senhor, na encruzilhada, em cachoeira, nós repreendemos e declaramos que foi descoberto em nome de Jesus. A tua palavra diz que o cenário é de vísceras, mas o teu filho permanecerá de pé. Nós oramos como igreja, Senhor, que ele possa estar coberto, torne ele invisível aos olhos do inimigo, a entrada e a saída, dê saúde aos ossos, à mente, ao corpo, tudo que vier para poder desestruturá-lo emocionalmente, nós repreendemos e declaramos a firmeza da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, proteção, diga comigo, proteção. Diga mais forte, só quem almoçou. Proteção, comunhão e permanência. Ok? Como já falei para você, o Salmo 91 é tirado por algumas pessoas como um amuleto, mas precisamos entender que é um salmo de relacionamento. É um salmo de relacionamento, até porque nós, quando oramos esse salmo e falamos esse salmo, nós não percebemos algumas coisas que estão dentro do contexto desse salmo, e se você olhar assiduamente, a partir do verso 1, se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu gosto de pregar, te mostrando o que está escrito, para que você não seja um imitador do pregador, mas que você possa ser íntimo daquele que fala, que é a palavra. Então, o verso 1 vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há algo nesse primeiro versículo que nós precisamos entender, que habitar é diferente de morar. Por exemplo, você mora na sua casa, ok? Mas você está aqui. Habitar é diferente porque é permanência. Ou seja, mesmo você morando, você está fora. O habitar, você está sempre com ele. Esse habitar é exatamente o relacionamento que você tem com Deus. Quando você fala, quando você anda, quando você ouve, é exatamente o que Deus falaria através de você. No seu trabalho, não é você falando de Jesus,
mas é você testificando de Jesus. Na sua casa, não é você pregando a Bíblia como um religioso, mas sim vivendo a palavra, porque ela está encarnada em você. Esse habitar é diferente, porque é um relacionamento. Aquele que habita não é para quem visita Deus em crise. Preciso fazer uma prova, vou orar a Deus para que eu passe. Preciso que Deus faça algo na minha vida, ou eu preciso então recorrer a Ele, a uma igreja, a uma campanha. Não é isso. Eu estou falando que permanência. Na prova você ora, na bonança você ora. Na luta, você ora. Na alegria, você ora. Com dinheiro, você ora. Sem dinheiro, você ora. Aliás, é orando que esse pagamento dessa irmã saiu. Você não sabe o que Deus falou, deve ter tirado o sono de muitas pessoas, ou dessa pessoa, para poder falar assim, ó, vai lá, porque a minha filha, a minha serva, é fiel. Ela tem uma aliança comigo, ela é dizimista. Acerta com ela, você não dorme. Habitar é exatamente isso, não é uma visita em tempo de crise, é para quem permanece nele antes da crise. Porque parece, irmãos, até que alguns crentes são alienígenas. Esse povo só vive rindo, esse povo não sei o quê, esse povo está fora do contexto. Será que não vê que São Paulo, Rio de Janeiro está uma cidade perigosa? Não, a gente sabe que está perigoso, mas a gente sabe também que a gente está escondido sob as asas do Todo-Poderoso. Nem o mal te sucederá. Diga para alguém, nem o mal te sucederá. Diga, bala perdida não vai te achar. Porque seu endereço, quem sabe, é Deus. Isso é permanência. Ou seja, o Salmo 91 não é proteção para emergências espirituais, é consequência de uma comunhão contínua. O esconderijo, então, não é um lugar geográfico. Para essa palavra, o esconderijo é intimidade, é refúgio secreto. E ele vai dizer exatamente sobre isso. O esconderijo do Altíssimo, esse lugar, não é um lugar que você busca proteção na igreja, não é um lugar que você busca proteção em um círculo de oração. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar geográfico que você possa achar na terra. O esconderijo do Altíssimo, na verdade, a sombra dele nós descansamos, porque o esconderijo do Altíssimo é uma pessoa. Por que, queridos? O esconderijo do Altíssimo, a sombra. Veja bem, estar em Cristo é entender que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e às vezes nós queremos chegar no Pai sem considerar o irmão. Você lembra da história do irmão mais velho do filho pródigo, esse teu filho? Às vezes nós somos crentes acreditando no pai, uma falsa modéstia, oh pai, papai do céu, oh, e o nosso irmão precisando da nossa ajuda. E nós chegamos para poder orar no pai, o pai vai falar assim, cadê seu irmão? A mesma coisa que ele falou para Caim, cadê seu irmão? O que tem a ver com ele? Tem responsabilidade sim. Porque já que o pai, o filho e o Espírito Santo é comunhão, não chega à presença de Deus sozinho. Você não pode chegar ele pedindo algo para si mesmo, e aqui, irmãos, tem algo perigoso, porque nós chegamos para Deus para poder falar, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, e o eu vai se inflando cada vez mais, e nós nos esquecemos que essa oração intercessória que nós fazemos pelos nossos irmãos, é exatamente estar nele e acreditar que o Pai nos deu irmãos. Glória a Deus. Cristo é um Deus revelado, então eu preciso entender que sem essa substância não há sombra, então eu estou escondido nele. O verso então vai seguir, se você estiver com a sua Bíblia ainda aberta, ele vai dizer o verso 2, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, ele te livrará da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarás, e a sua verdade será o seu escudo e broquel. Nós lemos isso. Agora, olha que interessante, para que você possa entender esse Salmo 91. Ele vai agir como proteção. Agora, como Deus trabalha em comunhão, observa que nós temos aqui um diálogo com 3 vozes. Eu não posso ler o Salmo 91 sozinho para mim. E às vezes nós estamos usando como amuleto, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Aí você tem que ir para o espelho, porque você vai ter que dizer,
Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, é isso? Então eu tenho que encontrar alguém. Então é exatamente assim, irmãos, aquele que habita. Eu falando para ele, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Aí entra, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá, ou seja, eu falo do meu Deus, porque eu vivo a intimidade com Ele, aí ao mesmo tempo eu falo, Ele vai fazer por você aquilo que Ele está fazendo por mim. Há uma conversa então de 3 vozes. Agora você vai observar que nos últimos versículos, porque você está orando, intercedendo pelo seu irmão, você vai ver então que Deus entra e Deus começa a falar. Porque tanto me amou, aí entra Deus. Você está entendendo que no nosso individualismo nós dizemos o seguinte: Senhor, cuida de mim, Senhor, veja como é que está a minha situação, Senhor, olha, eu estou aqui dentro desse quarto, sozinho. Deus está falando, olha, o esconderijo do Altíssimo é proteção, mas é também comunhão. Vai estar em um lugar onde o corpo é vivo, e este corpo se chama igreja. Você já teve a experiência de ir no safari? Você tem os animais, todos os predadores, mas parece que ele tem medo de uma comunhão ou de uma comunidade e eles não avançam. Mas se você estiver sozinho, sair daquele contexto, você é morto imediatamente. Assim é o teu inimigo. Não existe vida fora do corpo. Não se engane, querido. Ah, pastor, mas a igreja só tem tanta coisa. Tem a Arca de Noé, cheiro de fezes, cheiro terrível, mas vai ver o cheiro que está lá fora. Podridão tremenda. Na arca, pelo menos, eu sei onde ela vai chegar e quem vai me socorrer. Agora lá fora, todos vão morrer. Você está entendendo isso? O Salmo 91, então, vai me dizer que não só proteção, mas é comunhão, mas tem outra coisa, que vai ser revelado em João capítulo 15. O segredo não é aceitar Jesus, não é vir às quintas-feiras da vitória, o segredo é você permanecer, é habitar todos os dias, na luta, chorando. Eu estou lá, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Salmo 23 vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! Eu quero só te lembrar que essa manhã, quando você levantou, se colocou de pé, abriu os seus olhos, tinha 2 agentes de Deus do teu lado, bondade e misericórdia, me seguirão por todos os dias da minha vida. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor? Você só está vivo porque Deus te preservou, só está vivo porque a misericórdia e a bondade estavam do seu lado. Elas te acompanham todos os dias. Eu não quero, mas escolhido não tem escolha. Pense, irmão, enfermidade que já veio sobre a sua vida, sobre os teus filhos. Bala perdida nesse Rio de Janeiro. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava na minha empresa gravando e de repente eu recebo uma notícia. Eu já estava acompanhando o que estava acontecendo na fusão das duas vias, a linha vermelha e a linha amarela, e eu estava tendo uma visão panorâmica por causa do helicóptero, e eu vendo, Cassiano, olha o que está acontecendo, meu Deus, tiroteio e tal. Só que eu me lembrei que era a hora que os meus filhos estavam voltando da escola. E eu falei, Jesus, guarde os meus filhos. Caiu a ficha. Não tinham carro blindados ainda, né? De repente o motorista liga, seu Jairo, eu falei, que foi? A gente está atrás da mureta da linha vermelha e o tiro está correndo solto. E o Caio, pai, parece filme de bang bang. Não tinha noção de perigo. Oh, aleluia. Sabe o Cassinho, o meu filho, na inocência que ele falou, que para ele era uma coisa tão comum, e eu como pai preocupado, assim como você não sabe, Deus te protegeu essa semana, esses dias, não só de bala perdida, mas de seta maligna, tudo que poderia vir contra a sua casa, um incidente descendo a escada, talvez saindo do carro, o Senhor te guardou. Diga para alguém, a misericórdia e a bondade
Te seguirão, diga para alguém, te seguirão não às quintas-feiras da vitória, mas te seguirão todos os dias da sua vida. Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmão. Se é para aplaudir, aplauda direito. Ele merece a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Permanência. A gente às vezes fala, eu aceitei Jesus, basta. Não, permanecer na palavra, viver a palavra, comer a palavra, suportar os irmãos também. Irmão, Deus não mandou você gostar. Não tem mandamento, goste do teu próximo, como a ti mesmo. E aliás, você nem gosta de você. Irmãos, esses dias eu fiquei decepcionado com a Cassiane. Ela falou assim, eu queria tanto que você fosse igual o Thor. Eu falei, que isso, Cassiane? Todo sarado. Irmãos, eu fiz uma oração, no último filme do Thor, ele estava barrigudo e feio. Eu falei, toma, para você morder sua língua. Mas antes disso, eu falei, Senhor, eu queria ser tanto igual. O irmão foi para a academia, todo dia ficava me olhando. Nunca. Tô com gripe. Sou Joe. Onde eu quero chegar? Eu posso não gostar do meu físico, mas eu tenho que me amar. Eu posso não conseguir acrescentar um centímetro, mas eu preciso me amar. Você pode não gostar do seu cabelo, mas precisa se amar. O parâmetro de amar o seu próximo como assim mesmo tem coisas em você que você não gosta, independente do que você gosta ou não. Ame, porque você carrega uma essência de Deus. Deixa eu terminar aqui. Vamos voltar para o Salmo então? No finalzinho, vê onde está aí que quando Deus começa a falar? Você está com a Bíblia aberta aí? Vamos lá? Verso? Não, a partir do verso 14, os últimos versículos. Depois de uma conversa, olha como é que entra Deus agora. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em um lugar alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, ou livrarei. Agora, irmãos, essa palavra aqui, ela é tremenda, porque no finalzinho, pastor Silas Filho, olha só, eu o glorificarei. Irmão, uma coisa é ser glorificado pelo homem. Eu tenho alguns membros lá da igreja que são de alguns times, eles estão bem quando está fazendo gol. Deixa de fazer gol, xinga a mãe, xinga todo mundo sem saber nome. Uma coisa é o homem te glorificar, só te glorifica, o homem só te coloca lá em cima quando você está dando resultado. Deus não, Deus te glorifica porque você foi concebido para dar fruto, e fruto é diferente de resultado. Resultado são obras das suas mãos, qualquer um pode dar resultado, mas fruto é algo que está inerente em você. Manga não precisa fazer esforço nenhum para dar resultado, para dar manga, está nela conceber manga. Você não precisa fazer esforço nenhum para amar o seu irmão, porque está em você. Você tem a essência de você, e dentro de você que é a essência de Cristo. Aí ele vai dizer, olha, eu glorificarei, fartá-lo-ei de longuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Meu pai morreu com 94 anos. Morreu enxergando bem, comia escondido das minhas irmãs, que elas eram chatas. Minhas irmãs, o pai não pode comer isso, já. Aí meu pai fala, não, filho, eu vou morrer de qualquer jeito. Meti o pé na jaca. Morreu com 90, morreu feliz. Irmãos, meu pai só tinha um pequeno defeito. Ele era flamenguista. Não, vamos lá, irmão, me poupe. Que time que você é? Flamenguista? Eu também sou. Eu não posso mentir, né? Mas os meus filhos são, você acredita? Olha, culto de libertação direto, não deu jeito. O quê, pastor? É sempre melhor que o pai, não é verdade? Vai mais à frente, né? Vai botar fogo, Jesus, está certo. Taca fogo no cão. Aí meu pai estava assistindo o último dia dele. Olha só, irmão, olha que interessante isso. Meu pai desfrutando, viu os netos. Meu pai
nos últimos dias estava bem feliz, ele vai assistir o jogo Flamengo e Palmeiras. No primeiro gol do Palmeiras no Flamengo, minha irmã falou assim, olha, eu acho que o pai ia xingar. Eu falei, por quê? Porque ele levou o gol, eu só vi fazendo, Deus levou. Irmãos, olha que coisa séria, mas ao mesmo tempo, olha como que Deus é minucioso. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu não acredito nessa abundância de dias, eu não estou nem falando de sofrimento, porque o sofrimento ele forja a gente, ok? Eu estou falando de uma vida mal vivida, porque tem gente que só está existindo. Tem gente hoje que está passando por uma situação de uma enfermidade, que eu creio que Deus cura. Aliás, Ele é o Deus que cura. E se não curar, é o Deus poderoso, consolador. O Deus que, se não curar, vai ser o mesmo Deus que consola. Então, o que a Bíblia está dizendo? Pelo fato de você estar em comunhão com o seu irmão, dessa conversa, Deus se manifesta, então Ele vai dizer, a partir disso, eu estou contigo. Estou com os teus filhos. Estou com a tua casa. Aleluia. Só para finalizar, irmãos, eu quero dizer para você que em Efésios tem um versículo excepcional que vai falar exatamente sobre isso. Paulo vai dizer o seguinte, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se não me engano é o verso 18, Efésios 4, acha para mim aí, gente. Efésios 4. É isso? Alguém? Oi? 5,18, é isso? Eu falei 4,18, né? 5,18. Aí, o verso 16, 5,18, o verso 19, olha o que vai dizer. Como que a gente se enche do Espírito? A gente pensa que se encher do Espírito é inspirar, né? Olha que paradoxo. Se encher do Espírito, olha o que diz o verso 19. Como que se enche do Espírito? Falando entre vós, em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso... Irmão, dá conotação de quê? Vamos ver, falando entre vós. Como é que você pode fazer isso sozinho? Contexto de igreja. Tem gente que pensa que se encher do Espírito é se trancar no quarto, se sentir a quarta pessoa da Trindade, falar, Senhor, estou aqui, me enche, vou passar 21 dias aqui sem ver ninguém. Não estou recriminando isso, mas segundo o apóstolo Paulo fala, você se enche se esvaziando. Sabe o que é salmodiando? É dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero cantar para você também o que diz Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Presta atenção, Deus não é o meu refúgio. Deus não é o seu refúgio, Deus é o nosso refúgio, aleluia. Diga para alguém, Deus é o nosso refúgio. Esse é o nosso Deus. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Me ajude, tangedor. Você pode aplaudir, glorificando ao nome do Altíssimo. Ele é digno de louvor, de honra, de adoração. Aleluia. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo e poderoso nome. Aleluia. Se você puder, fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Você não precisa de amuletos, você precisa de uma igreja onde Deus habita. Você está no contexto certo. Deixa eu falar algo para você. Você não percebeu? Enquanto você está aqui, está sendo transmitido, pastor Silas. Então você que está participando deste culto online, porque culto não se assiste. Assistir você assiste Netflix, Prime, mas aqui não. Aqui você participa do culto. Participar é exatamente entender que Deus é Deus de perto e Deus de longe. A Bíblia fala que enviou a sua palavra e os curou. Aonde você estiver agora, eu tenho vários testemunhos lá na igreja de pessoas que estavam em situações para poder morrer, pessoas que estavam em situações terríveis, e quando ouviu a palavra, pessoas foram curadas. Então eu quero falar para você que está participando deste culto online, a tua família está estabelecida na rocha que é Cristo, a tua família está escondida sob as asas do Todo-Poderoso, a tua casa está guardada em Deus, e todos quantos virem, os reconhecerão
serão como família bendita do Senhor. Pastor, mas eu estou com câncer, estou com leucemia. Irmãos, eu me lembrei ainda há pouco aqui, nós oramos por uma pessoa que estava no estágio terminal, leucemia gravíssima, e nós fomos encontrar com ela no Hospital Souza Guiarcas. Estava já para poder morrer, e nós chegamos lá, oramos por ela. Eu falei: Senhor, Tu és o Deus que cura. Eu estou falando para você hoje, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, porque tão encarecidamente me amou, também eu o glorificarei. Não existe problemas que possa, aleluia, ser maior do que o seu Deus. E essa moça hoje conta o testemunho dela, estava para a morte, mas chegou aquele que é a ressurreição e a vida na vida dela. Há um tempo atrás nós chegamos em um hospital, já um rapaz, um empresário muito bem sucedido, empresário de jogador de futebol. Ele estava para poder morrer com câncer, estava nas últimas, e alguém chamou para poder orarmos por ele. E nós chegamos lá, eu falei assim: olha, a primeira coisa que eu quero falar para você, você aceita Jesus como Senhor da sua vida? Porque, irmão, se ele morresse, já morreria salvo. Eu falei: aceito, então eu vou orar por você, mas a partir de hoje permaneça nele, dê testemunho nele, porque você vai, pastor, mas, e a esposa dele falando com a gente, não tem mais jeito para ele, pastor. Eu falei assim: não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para o médico, aleluia, não tem mais jeito para nenhuma obra humana resolver, mas tem jeito para Deus. Irmão, enquanto você pode resolver, Deus não entra, mas quando você não pode mais resolver, entra na instância de Deus. Tem alguém entendendo aqui essa noite? Você está aqui não simplesmente por um convite de alguém, você está aqui porque Deus resolveu te trazer para essa casa, e você vai testemunhar do dia de hoje. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, descansará. Descansa em teu Deus. O pastor Silas citou aqui uma frase forte: enquanto o homem trabalha, simplesmente trabalha, mas quando o homem confia em Deus, Deus trabalha por ele. Descansa nele. Não trate Deus como retardado, toda hora Deus, 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 Deus. Deus já ouviu, passe para outra. Com Deus é caso resolvido. Entrega o teu caminho ao Senhor. A palavra é: confia nele, e o mais Ele fará. Confiar é diferente de acreditar. Acreditar é o crédito que eu dou. Confiar é aquilo que Ele pode fazer pelo que Ele é. Eu confio pelo que Ele é. Ele é Deus Todo-Poderoso, morreu, ressuscitou, está vivo. A igreja é viva porque é corpo de Cristo. Aleluia. Oramos pelo Marquinhos, que não é o Marquinhos daqui, que inclusive quando saí do culto eu já liguei para a Lília, meu coração estava fervendo aqui, Cassiania, e eu quero ir lá visitar o Marquinhos. E esse Marquinhos é um outro Marquinhos, ele estava para poder morrer, a esposa dele falou assim: olha, está mal Marquinhos, não tem como. Eu falei assim: pois é, agora Deus entra. Marquinhos hoje, pastora Raquel, está testemunhando. Estou falando para alguém que veio aqui no desespero e está pensando que Deus não viu o seu choro, aleluia, não viu o seu clamor. Aquele que habita no esconderijo, ou seja, se você está nele, nessa prova, não murmurou, não reclamou, porque esse é o segredo, em tudo dai graça. Oh, aleluia. Para finalizar, irmãos, vocês devem conhecer pastor Vitor Hugo, profeta Vitor Hugo, conhecem ele? Eu acho que ele pregou aqui. Ele estava com leucemia nas últimas. Eu falei assim: Cassiane, vamos lá visitar ele. Irmãos, ele, aí, deixa eu só revelar uma coisa aqui, né, que eu também sou carioca, nem tudo também é sério, né? Aí estava com uma meia feia, meia colorida, tipo da terra dele, ele é chileno. Eu falei: ô Vitor Hugo, tira essa meia feia. Ele: ô Tcharinho, porque a gente não sabe se ele fala mais português, espanhol, ele mistura tudo, né? Aí eu falei: tira a meia. Nessa brincadeira eu falei assim: nós vamos ungir o seu pé. Tem essa foto até hoje, pastor Silas. Nós vamos ungir o seu pé. Aleluia. Diga para alguém: o teu Deus ainda é o mesmo. Diga: Ele faz. Você pode dizer para alguém: Ele é. Oh, aleluia. Deus está dando livramento de morte aqui hoje.
Salmo 91 é proteção, é comunhão, mas é permanência. Permaneça nele. Esse é o segredo. Precisa contar sobre o pastor Vitor Hugo? Ungimos o pé dele, lambuzei o pé dele, eu e o Cassiano de azeite. Falei, você tem muito ainda para poder andar. Pensa, irmão, hoje nem consegui falar com ele, eu consigo mais. Está voando nas asas do vento. Você pode dizer para alguém? Diga, não existe nada impossível para Deus. Diga, operando Deus, quem impedirá? Oh, aleluia. Você pode aplaudir exaltando ao nome do Altíssimo. Fale alguma coisa para adorar o nome dEle. Permanecer é fidelidade, é constância, é comunhão. Eu finalizo orando por você. Tem uma causa impossível? Pois é, a sua permanência. O segredo é agradecer e não murmurar. Estávamos vindo para cá, eu finalizo aqui, pastor Silas. Eu estava vindo para cá, eu vim de carro de São Paulo para cá, peguei uma chuva e de repente, do nada, a paleta do para-brisa foi embora, arrebentou. E a visibilidade começou a ficar ofuscada, e eu tive que diminuir a velocidade. Parei num posto de gasolina, falei assim, olha, como é que eu posso fazer? Você tem a paleta desse carro? Eu falei, não tem, esse carro é um carro específico. Mas tem 5 km daqui, você vai ter que regressar e ir lá poder trocar a paleta. Fui devagar, e Cassiane me ajudando, e com muita dificuldade, nós chegamos 5 km da onde eu estava, da onde eu parei. Cheguei lá, fui numa loja de autopeças. Aí o rapaz falou assim, olha, eu também não tenho, porque esse daqui é específico. Não tem para o seu carro, não tenho. Talvez você vai encontrar em outro lugar. Enquanto nós estávamos indo, eu falei para Cassiane, eu não estou querendo saber o porquê, eu estou querendo saber o para que Deus fez isso. Meu carro é novo, nós estamos indo para uma missão, então eu preciso saber o porquê, ou melhor, para que Deus está fazendo isso. Paramos em um posto, não tinha também a paleta, aí de repente um rapaz começou a ajudar a gente. Olha, você pode fazer assim. Ele se mostrou muito solícito em ajudar a gente, e eu consegui chegar porque ele colocou um produto no vidro do carro que não consegue reter água, e parou de chover também. E eu vi ali que era sobre aquele menino. Eu falei assim, olha, porque você me ajudou, eu quero te abençoar. Você não entendeu? Deixa eu falar para você, tem coisas na tua vida que você teria a oportunidade de perguntar o para quê. Você está perguntando por quê, e às vezes até murmurou. A partir de hoje, quando coisas acontecerem fora da sua agenda, não murmure, não reclame, porque é Deus querendo extrair de você aquilo que você carrega. Talvez algumas coisas que te aconteceram essa semana, você falou, desgraça. Talvez, irmãos, com isso do carro, eu poderia falar, meu Deus, eu estou indo para a tua casa, será que você não vê isso? O carro é novo. Não, eu falei, Senhor, eu preciso entender o para quê. Era para encontrar com alguém. Aleluia. Às vezes acontece alguma coisa na tua vida e você não entende. É porque naquele elevador alguém precisava ver Cristo em você. Naquela empresa alguém precisava ver Cristo em você. Naquele trânsito, em vez de fechar, alguém brigar, alguém precisava ver Cristo em você. Você carrega a essência de Cristo. Então não murmure em uma situação adversa, mas entende que aquilo que você carrega é aquilo que vai abençoar vidas. Vamos orar a Deus. Senhor, nessa noite, vidas que estão aqui, vidas que estão online, eu declaro, Senhor, não só a proteção, mas a comunhão e a fidelidade sobre a vida dos teus filhos. Nós não viemos, Senhor, a esse lugar simplesmente para uma apresentação ou para mais um culto. Nós não viemos para uma agenda, nós viemos para um encontro dos filhos. E quem está sentado à cabeceira é o Pai. E o Pai tem prazer em abençoar. Aleluia. Se você puder, abra suas mãos. Qual o tamanho daquilo que você está esperando? Se é grande, abre os seus braços aí, irmão. Abre o seu braço aí. É grande o que você está esperando? Qual o tamanho daquilo que você está esperando da parte de Deus? Se é pequeno, vem rápido, porque o motoboy traz.
Mas se é grande, quem está trazendo é o tremião. Pode até demorar, mas vai chegar, porque Deus não vai errar o seu endereço. Deus te abençoe.